Show de bola, espero que você tenha chegado até aqui, conseguido configurar o Prisma e o importante, ter entendido o que cada coisa faz, como que a gente faz. Então é importante que você apenas não fique assistindo o vídeo e copiando o que eu estou fazendo. Entenda, não conseguiu entender? Volta um pouquinho a aula, veja mais devagar, tem nossa comunidade, tem o suporte, entre em contato com a gente vai estar te ajudando. Tá certo? Então é importante que você entenda o que a gente está fazendo aqui no curso. Que esse curso não seja apenas um Ctrl+C, Ctrl+V na sua máquina. Entenda o que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Então, tudo isso feito, banco de dados criado, agora a gente vai começar a buscar uma informação, remover uma informação e tudo mais, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou apagar essas rotas aqui, tá? Vou limpar isso aqui, porque já está ficando muito grande esse nosso arquivo. Lembre sempre de salvar os arquivos, então Ctrl S, ou vem aqui em File, né? Se o teu sistema tiver em português é arquivo, salvar, tá? Ou Ctrl S ou Command S, beleza? Show! Então, agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui em SRC, vou criar uma nova pasta e vou chamar de Route, de rotas, tá? Lembrando, eu estou usando aqui para criar inglês. Cara, é o padrão, não precisa você entender inglês, ser expert, fluente, mas tá vendo que a gente aqui não tá criando nada em português, ok? Então aqui, ó, nas rotas ali eu coloquei em português para você entender, para te explicar, para ficar mais fácil. Mas entender um pouquinho de inglês é fundamental, tá bom? E a outra pastinha que eu vou criar se chama Controller, ok? Então vamos lá. Aqui na minha controller, eu vou criar um novo arquivo chamado movement.js. Movement, ok? Que são de movimentações, movimento, tá? Show! Agora é o seguinte, aqui dentro vai ser as funções, as nossas operações. Então vai ter a função de criar, função de buscar por um ID, remover e deletar, tá bom? Então, como a gente vai estar trabalhando com o banco de dados, coloca na sua cabeça aqui. Vou mexer com o banco de dados, eu preciso de quem? Do Prisma. Lembra lá que a gente criou uma pastinha chamada database, a gente criou esse arquivinho aqui e exportou isso aqui? Excelente. Então, a gente precisa desse cara aqui. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o const e vou pegar o require. Agora eu não vou importar um pacote. Então eu preciso colocar dois pontos, barra, vou entrar na pasta database, barra, Prisma. Então agora não é um pacote, agora é um arquivo, tá? Um arquivo que eu criei. E aqui dentro eu tenho o Prisma, tá? Então agora nós vamos criar a primeira função, tá? Que é, como a gente fez aqui, ó, tá? A gente vai criar aqui também, que vai ser a função de get, tá? Eu vou colocar get para você entender, ficar fácil aí, tá bom? Então a função get, ela vai receber um parâmetro, que é a minha rec e a minha res, e vou iniciar. Como eu vou receber uma requisição, fazer e devolver, eu preciso ver se deu certo. Então eu preciso falar, ó, requisição deu certo, lembra do status 200, e caso dê errado, retornar o status de erro. Então, para isso, a gente vai utilizar o try-catch. Tá? O try-catch, ele é um bloco que ele vai automaticamente fazer algo no try. Se algo der errado, ele automaticamente joga para o catch. Então, não precisa ficar fazendo if. Se alguma coisa deu errado, se alguma coisa deu certo. Tá? Então, eu não preciso. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um const chamado movimentações. Vou fazer em português mesmo para você entender. E eu vou ir lá, vou chamar o Prisma. Olha lá o Prisma que eu importei aqui em cima. Lembrando que é o meu arquivo. O meu arquivo é esse cara aqui. Então é ele que eu vou usar. E agora eu vou falar qual é a tabela que eu quero. É a tabela de movimentações. Como que eu sei disso? Tá aqui, ó, movimentação, na verdade, né? Escrevi errado aqui, ó, movimentação, tá?
e depois eu vou falar o que eu quero. Então eu quero fazer um find many, tá? Mas olha só, como ele vai lá no banco buscar uma informação e retornar, essa minha função ela tem que ser assíncrona. O que é esse assíncrona? Assim que a await diz, né? Então ele vai no banco, quando eu coloco esse await, ele fala, olha, não segue o meu código, não continua, enquanto esse cara não der o retorno, não retornar algo, tá? Maravilha. Vou abrir, porque isso aqui é uma função, ó. Então, abro parênteses, tá? E faço isso aqui, beleza? Simples assim. Feito isso, eu vou dar um return, ou seja, eu vou retornar um res, que o res é a nossa resposta. Vou retornar o status 200.send e vou retornar movimentações. Caso caia no bloco cat, eu vou dar um return res.status 400. O status 400 é algo deu errado. .send e o e. O e é o erro, tá? Mas antes do meu return, como eu estou desenvolvendo, eu vou dar um console no e, para que caso aconteça um erro, apareça aqui no meu terminal e eu consiga identificar o problema, tá bom? Então, vamos recapitular o que a gente fez. Criamos uma função get, criei um bloco try-catch, isso aqui é JavaScript, para saber se vai dar algum erro. Criei uma variável chamada movimentações, que é assíncrona. Então a assíncrona vai esperar lá no banco, buscar tudo. O que for encontrado vai ser jogado dentro dessa variável. E aí eu utilizei o Prisma, ponto, a tabela que eu quero trabalhar, no caso é movimentação, e a operação que eu quero fazer. O find main ele vai buscar todos os registros, tá? E aí eu vou retornar o status 200 e as movimentações, ok? Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Dentro de rota, eu vou criar aqui um novo arquivinho, ok? E aí eu vou colocar aqui, ó, movimentações.js também, tá? E aí eu vou criar aqui, ó, exports. Ponto. Posso colocar aqui, ó, rotas para você entender, tá? Vai receber um parâmetro que é o app, tá? E aqui dentro eu vou colocar, ó, app. Lembra que a gente criou lá no começo app.get.post? Então a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Barra, e aí eu vou colocar agora movimentações, porque a gente está trabalhando com movimentações, então é isso que a gente vai fazer. E aí o que ele vai ser chamado? O que ele vai chamar? Então, eu preciso importar aqui a minha função que eu acabei de criar lá. Então, barra controller barra movement, tá? As movimentações. E aqui dentro eu tenho a função get. Então, quando eu chamar a rota, eu quero chamar essa função get aqui dentro. E salvo, tá? Agora, eu não preciso colocar aquele rec, res. Por quê? Como eu estou chamando uma função, já está aqui dentro. Ó. Então, ele já está recebendo aqui como parâmetro. Mas eu não estou passando parâmetro nenhum, Rafael. O Express está fazendo isso, tá? Ele automaticamente já joga os dois parâmetros, que é requisição e resposta. Então o Express já se encarrega de fazer isso, tá? Vamos rodar aqui. Então npm run start. Lembrando que a gente configurou esse start aqui, tá? É um comando. Show. Vamos abrir aqui. Agora a gente vai colocar barra movimentações. E vamos ver se deu certo. Olha, ele diz que não existe, eu esqueci de trocar aqui para get, não existe movimentações. Não existe por quê? Porque o nosso arquivo de entrada é o nosso index.js. Tá? A gente criou as rotas, fez tudo, mas não importou aqui. Então, vamos fazer isso. Lembrando que é um arquivo, então eu tenho que entrar aqui em rota, movimentações, e aqui eu tenho, deixa eu lembrar o nome que a gente colocou, rotas, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó,
rotas, e aí eu passo o app lá para dentro. Deu um erro. Ah, pessoal, aqui tá dando um erro, ó, porque eu não posso usar o import, tá? Então a gente tem que fazer o... Acabou indo errado aqui, ó. Controller, movimente, e aqui dentro a gente tem o get, tá? Então acabou dando esse pequeno errinho aqui. Aqui, gente, ó, eu também acabei esquecendo, tá? É Prisma Client, que é o cliente que a gente tem que executar, tá bom? Então acabou dando esses pequenos errinhos aí, tá? Então faço essas alterações, troque aqui para Prisma Client, e aqui no controle sem querer acabou indo import, tem que ser com require, tá? Então vamos lá, npm run start, deixa eu só olhar aqui no meu index, aqui ó, deixa eu só voltar, e eu tenho rotas, beleza? Agora vamos vir aqui, importado rotas, passando o app lá para dentro, vou fazer o teste, e tá lá, só que retornou um array vazio. Por que retornou um array vazio? Porque eu não tenho nenhum dado inserido, tá? Eu não criei nenhum registro, tá? Mas já temos aqui a função. Então agora a gente vai fazer a função para criar, a função para deletar e tudo mais, mas vamos para a próxima aula para essa aqui não ficar muito longa.